Eu pensei muito em como trazer isso pra vocês, porque é uma longa história. Eu fiquei pensando, será que eu separo a parte espiritual da medicina? Mas daí não faria sentido nenhum, perderia todo o valor e o sentido do testemunho, porque o testemunho real é exatamente tudo que aconteceu, 100% como aconteceu. Eu vou contar, eu decidi que eu vou contar assim o mais detalhado possível. É a minha experiência, é a minha vida, é sobre mim, tá? Tudo que eu vou passar aqui pra vocês, tudo que eu vou contar é a minha experiência. Recapitulando aqui sobre o último vídeo, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, que é a parte 1 de como tudo aconteceu, volta lá no canal, entra lá, tem um vídeo de como tudo começou. Importante que veja aquele vídeo porque dá pra ver detalhes do que estava acontecendo, as coisas que eu falo, dá pra entender melhor o ocorrido. Mas recapitulando, eu estava aqui em casa numa sexta-feira, lembra? Quem viu o vídeo sabe. E eu passei mal, fui parar no hospital, foi uma crise, né, que eu tive. Uma crise de pânico, e foi parar no hospital e tal, finalizei o vídeo contando tudo que tinha acontecido naquele dia. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Aí depois você vem pra esse aqui. Eu pensei que aquilo lá seria só mais uma crise, como aconteceu das outras vezes. Acordaria no outro dia, já estaria tudo bem, seguiria minha vida, iria pro médico, fazer meus check-ups. Mas a vida não quis que fosse assim. No dia seguinte, eu acordei, tava me sentindo bem até, tomei o remédio que me receitaram lá, e depois eu procuraria o psiquiatra, né? Só que nesse dia eu sabia que teria efeitos colaterais do remédio, só que foi muito ruim, foi horrível. Me dava um arrepio assim, ó, nas costas inteiras até a cabeça. Então, o que eu fiz? Eu não tive coragem de tomar no dia seguinte. Eu pensei comigo, bom, vou primeiro no psiquiatra, daí eu converso, né? Até lá não vou tomar mais esse remédio. E não tomei. E aí, minha gente, as coisas começaram a ir por um caminho que eu jamais imaginei que passaria. É como se eu tivesse pego um vírus. Sabe aquele vírus que você pega e ele vai te deixando ruim aos poucos, até te deixar de cama, e depois você começa a tratar e você vai melhorando aos poucos? Então, foi mais ou menos assim. Na segunda-feira de manhã, eu já tinha marcado alguns exames de sangue que a ginecologista havia me passado. Lá no primeiro vídeo eu falei que eu tinha ido na ginecologista e tal, ela tinha me passado alguns exames já pra fazer. E nessa segunda-feira eu teria esses exames já pra fazer. Nisso, até nesse momento, ali no domingo, a minha mãe já tinha vindo pra casa, porque eu teria alguns exames para fazer e as crianças estavam de férias e ela teria como ficar com eles de manhã para mim, já que ela trabalhava de tarde até a noite, então eu conseguiria fazer todos esses exames no período da manhã. Então na segunda-feira cedo ela já estava comigo, deixamos aqui as crianças com meu irmão e fomos lá no hospital para fazer esses exames que eu teria para fazer, só que eu já estava muito fraca nesse dia, eu fui dirigindo inclusive, mas foi bem difícil. É como se eu tivesse uma crise de ansiedade, tipo assim, que não parava o tempo todo, sabe? Um aperto no peito, a respiração era bem difícil mesmo, assim, uma pressão aqui e muito fraca. E pra piorar, eu tava de jejum, porque pra poder fazer os exames, né? E só que eu demorei pra chegar no hospital, eu acabei demorando pra sair de casa, na verdade, então tava muitas horas de jejum e aí ainda passando mal com isso. Chegou lá, na hora que ela tirou o sangue, eu tava com a boca branca, eu quase desmaiei, ela me deitou na maca. Até comecei a respirar até que eu voltei, né, ao normal. E aí eu comi e viemos pra casa, ok. Entrando agora um pouco na parte espiritual, quero contar tudo na ordem dos ocorridos. Então eu usei muito também, muito WhatsApp pra eu relembrar das coisas. Então eu vou colocar alguns prints aí pra vocês verem. Tentar fazer com que, né, a história fique bem certinha do jeito que foi. Desde que eu tive na sexta-feira a primeira crise, lá no hospital mesmo já comecei a conversar com algumas amigas minhas. Amigas que já passaram por isso, que tinham experiência, e amigas cristãs, por questão de oração e intercessão, né? Gente, o apoio e a intercessão de todas as pessoas que testemunharam isso, que passaram isso comigo, foi fundamental. E foi Deus todinho, sabe? Eu conseguia ver o agir dele, assim, cada detalhe de tudo que estava acontecendo. A primeira experiência que eu tive com ele foi quando, no domingo à noite, a minha cunhada me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ela estava em São Paulo, ela não sabia de nada que estava acontecendo ainda. E aí eu vou deixar o print pra vocês verem o que ela falou pra mim. No caso, ela disse que tinha sonhado comigo, né? E eu não falei nada pra ela, só perguntei, né? O sonho foi ruim? E ela falou, não, o sonho foi bom. Daí eu peguei e falei pra ela, né, eu acho que foi Deus, porque falando comigo, porque tá acontecendo isso, isso e isso. Ela falou assim, nossa, Cunha, eu juro pra você, o sonho foi muito bom, você tava muito feliz,
você tinha ficado loira e você tava mostrando pra mim e você tava muito feliz e eu acordei assim com muita vontade de mandar mensagem. Essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus, foi bem no comecinho, ali no terceiro dia, né, no domingo, de tudo que tava acontecendo ali já. E na hora que eu li a mensagem, eu já pensei, cara, eu tenho certeza que é Deus falando pra mim que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Que eu iria sorrir novamente. Gente, eu troquei de lugar porque ele tava doendo minha perna, então eu vou continuar aqui, tá? Vamos ter 2 cenários, normalizem aí. Na terça-feira, eu sem saber o que fazer, eu tava passando muito mal, eu acabei indo pro hospital novamente. As crianças ficaram com uma amiga minha enquanto meu marido me levou. Eu vou deixar aí na tela o resumo de como foi lá, mas eu peguei um médico muito bom, ele me tranquilizou, descartando outras coisas. Não foi repetido exame nesse dia, porque no primeiro dia que eu fui, como eu contei lá no outro vídeo, já tinha feito um eletro, um outro exame lá do coração e tudo mais, né? Então já tava tudo ok, não repeti o exame, mas ele me deu um outro remédio, que ele falou que seria um remédio mais tranquilo, que não me daria efeito colateral. Então foi assim que eu fiz, eu saí de lá, comprei o remédio e comecei a já tomar no outro dia. E aí tá, nessa mesma semana, eu acho que até foi no dia seguinte, na quarta-feira, eu recebi a visita de 2 amigas da igreja. Foi fundamental, parecia uma terapia, sério. Me ajudou muito a visita delas, trouxeram um bolo, suco. Eu tava de cama já, tá? Então, assim, eu só levantava pra fazer coisas, assim, muito necessárias mesmo. Não vou ficar citando nomes, mas cada um que fez parte disso, de algum modo, nem que seja um pouquinho, sabe? E eu sou eternamente grata, sério, foi fundamental. Instrumentos real de Deus e nessa fase que eu passei. E aí, gente, detalhe, eu tava ficando sozinha com as crianças, porque meu marido precisava trabalhar, minha mãe precisava trabalhar, meu irmão precisava trabalhar, todo mundo tinha que trabalhar, não tinha ninguém pra ficar comigo, pra me ajudar. Então, nesses primeiros dias, eu fiquei sozinha aqui com as crianças. Eu só levantava pra ir no banheiro, pra fazer algo, assim, realmente muito necessário. Eu sentia muita dor no peito, minha respiração muito ruim. Tinha fôlego, eu sentia dor no corpo inteiro, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. E o Noah, ele não entende, né? Ele não entendia o que estava acontecendo direito. Eu só falava, mamãe tá dodói. Então ele queria atenção, ele precisava de atenção, ele ficava pulando em cima de mim. Às vezes ele dormia ali do meu lado grudado. A Vicky, minha filha mais velha, me ajudou muito. Assim, na medida do possível, do que ela conseguia, fazendo leite pra ele, brincando com ele, pra distrair, até meu marido chegar à noite. Sério, gente, foi muito difícil esses primeiros dias, foi muito difícil tudo isso. Passar por tudo isso. O meu marido, ele ficou sobrecarregado, ele tinha que trabalhar o dia todo, ele tava pedindo marmitex, teve dia que ele lavou roupa de todo mundo, ele chegava, ele tinha que cuidar das crianças, dar banho no Noah, ele tava fazendo tudo mesmo. Ele ficou muito cansado, muito sobrecarregado, e aí a gente teve que tomar uma decisão, porque senão ele ia ter um treco também. E ainda, ao mesmo tempo, ele tava muito preocupado comigo, tinha que trabalhar, ele trabalha o dia todo, e em casa, às vezes, ele também precisa trabalhar. Então, assim, foi uma loucura esses primeiros dias. Então, a gente precisou tomar uma decisão mesmo em relação a isso. Foi o seguinte, pedimos pra minha mãe, pedimos não, ele pediu, e junto, foi uma decisão, né, em conjunto com tudo que estava acontecendo, pra largar o serviço, pra poder ficar aqui cuidando de mim, das crianças, da casa, das coisas, até essa fase passar. E ela nem pensou 2 vezes, porque na verdade ela já estava aqui em casa, né? Passando esses dias, que ela já passaria alguns dias, mas ela estava indo trabalhar, né? Ela ia trabalhar e ela ficava muito preocupada. Ela ficava muito preocupada, assim, comigo. Ela estava muito preocupada. E tava todo mundo, né, gente? Então, assim, foi uma decisão em conjunto. Nós ajudaríamos ela, né? No que fosse preciso, ela ficaria aqui com meu irmão. Então foi assim que aconteceu. Eles ficaram aqui, trouxemos as coisas deles lá. Foram muitas idas a médico, hospital, exames, consultas, crises de pânico. Nem todas as crises eu fui pro hospital, algumas eu fiquei aqui, eu aguentei, fiquei aqui em casa e passamos por isso juntos aqui. Literalmente, gente, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim. Eu não tô brincando, é muito real isso. Precisei parar de dirigir porque, primeiro, que eu não conseguia, né? Segundo, que o remédio que eu estava tomando, eu tinha lido a bula e falava que não podia dirigir, porque poderia dar um sono, alguma coisa. Algo que eu amo fazer, que é dirigir. Então eu parei de dirigir. Eu não sentia vontade de fazer nada, eu simplesmente não sentia
mais vontade. Como eu vou explicar pra vocês? Parece que tinha um buraco, sabe? Que eu não via esperança, então eu não sentia vontade de fazer nada. Eu só queria ficar bem de novo, sabe? Parece que você vai perdendo a esperança, assim. Eu só queria ficar bem de novo, poder dirigir, poder ir pra academia, poder cuidar dos meus filhos, uma vida comum e normal, que a gente muitas vezes reclama no dia a dia, mas tem tanto valor. Me sentir viva novamente, sabe? Então, quando vocês me vê aqui ou lá no Instagram agradecendo por cada coisinha pequenininha do meu dia a dia, vocês sabem por quê? Porque pra mim tem muito, muito, muito valor. Essa foi só a primeira semana. Passava muita coisa na minha cabeça da minha mãe, do meu marido, medo, preocupação. A gente não sabia mais o que fazer, não tinha melhora, eu não melhorava. A gente decidiu, na verdade eu decidi marcar um clínico geral pra fazer um check-up. E aí foi o que eu fiz. Eu marquei pro sábado, uma semana depois, exatamente, né? Uma semana depois e um dia de quando tudo começou. Esse dia foi eu, minha mãe e meu marido. Eles me levaram, gente, eu tremia muito nesse dia. Eu tava muito mal, eu tremia, eu chorava muito. Eu sentia uma fraqueza absurda. Eu cheguei lá na clínica, lá passando mal, até me passaram na frente. A consulta foi basicamente assim. Ele achou que era realmente só, né, uma crise mesmo que eu estava tendo, sintomas de crises, de ansiedade, de pânico. Então ele me passou um calmante natural para tomar junto com o remédio que eu já estava tomando, né? E falou assim, mas vamos fazer um check-up então, né, pra gente descartar aí todas as outras coisas. Então ele saiu de lá com uma penca de exames pra fazer, exames de ultrassom, exames do coração, vários exames de sangue, ressonância da cabeça. E eu já saí de lá marcando tudo que eu conseguia marcar, eu já saí de lá marcando. Vou tomar uma água aqui, gente, porque, né, eu tô com sintoma de boca seca de um remédio que eu tô tomando, mais pra frente vocês vão entender, a hora que eu terminar de contar tudo. Enquanto tudo isso estava acontecendo comigo, o meu padrinho, ele mora no Rio de Janeiro, então ele já estava aqui em Campo Grande para passar férias, né, ele e a esposa dele, e nesse mesmo dia, no sábado, mesmo dia que eu fui lá no clínico, ele me chamou, né, porque ele queria ver a gente, me chamou pra ir num churrasco de família e amigos deles lá. Fiquei assim, um pouco receosa, mas eu decidi e senti de ir. Então, assim, eu estava com todos os sintomas, eu ficava muito tempo deitada, então eu deitava pra melhorar, eu falei assim, vou tentar ir, vamos. Então nós fomos lá. E aconteceu que lá, a esposa do meu padrinho, ela me levou no quarto, bem já no final, assim, do que a gente tava indo embora, eu falei pra ela que eu não tava muito bem, ela me levou no quarto e orou por mim. Gente, juro, parecia que ela tava aqui dentro de casa, que ela sabia tudo que tava acontecendo, tudo que a gente tava passando, que a gente tava sentindo. Ela orou assim muito especificamente, sabe? E mais uma vez eu vi Deus ali. Mais uma vez eu vi Deus ali. A partir daí, eles dois também começaram a se envolver aí, né, nessa minha questão. A gente continuou conversando pelo WhatsApp, continuaram orando por mim. Fora, gente, que nessa mesma noite, uma amiga minha, ela sonhou comigo e esse sonho era algo espiritual. Eu não vou falar sobre porque assim é um pouco pesado, mas era algo espiritual. E aí no dia seguinte ela me chamou pra ir na igreja. Eu falei que ia porque eu estava realmente precisando. Eu fui, eu pedi pro meu marido me levar e ele me levou, me deixou lá. Enfim, foi muito bom. Nesse dia eu já tava começando já a ter muita dor. Eu fui pra igreja, mas eu fiquei o tempo inteiro com muita dor. Eu comecei a sentir uma dor muito aqui atrás, na nuca. Só que não era só uma dor na nuca, era uma dor que doía minha cabeça, doía toda a minha nuca, doía até aqui assim. Parecia um peso, sabe, muito grande, era uma dor assim que nada passava, nada resolvia. Fora que ao mesmo tempo eu tinha um aperto no tórax, parecia que tinha alguém fazendo assim, ó, tanto aqui como atrás, parecia que tinha alguém me apertando assim, sabe, um aperto assim, que a minha respiração ela ficava muito ruim, muito ofegante. No dia seguinte, minha gente, na segunda-feira, lá eu com outra crise novamente, eu não estava mais aguentando de dor. E aí eu mandei mensagem pra minha amiga pedindo pra ela chamar os pastores dela pra virem aqui orar, né? Orar por mim, orar aqui na casa, desesperadamente, sabe? E aí eu acabei indo pro hospital novamente. Eu não aguentava mais chorar, gente. Eu não tinha mais lágrima, sabe? Não tinha mais lágrima, não aguentava mais chorar, tudo doía.
E aí eu fui, acabei pegando o mesmo médico da semana passada, né, que era a segunda vez que eu tinha ido. E ele me passou um calmante lá, pra eu tomar lá, pra eu deitar e dormir um pouco. E aí ele me falou o seguinte: menina, você aqui de novo. Eu já te falei que o seu problema é aqui, ó, na cabecinha, você precisa marcar um psiquiatra. Eu falei pra ele, eu já marquei, mas é só dia 29, eu não tô aguentando de dor, eu falei pra ele. Aí ele falou assim, pra te provar que você não tem nada além disso, vamos repetir os exames. Então lá fui eu fazer um eletro novamente, exame de sangue novamente, né, pra ver o coração. E dessa vez fizemos um raio-x, porque eu falei pra ele, quero ver como tá meu pulmão, porque eu não tô respirando direito. E aí tá, fiz. E adivinha? Estava tudo bem, exames todos normais, todos os exames, gente. No dia seguinte eu teria já agendado exames do coração pra fazer, que o clínico do sábado, lembra? Tinha pedido. Eu perguntei pra ele, tem necessidade? Eu mostrei pra ele o exame e falei, amanhã tem esses exames aqui, tem necessidade de eu fazer? Ou esses aqui que eu acabei de fazer no hospital já são suficientes? Ele falou assim, não tem necessidade de você fazer. E aí eu não fui nos exames do coração no dia seguinte e foi assim, graças a Deus, porque foi assim, uma economia a mais, porque nós gastamos muito, gente. Tadinho do meu marido. Nós gastamos muito. E lembra que eu falei lá no primeiro vídeo sobre o cartão que eu fiz fidelidade? Então, nada é por acaso, minha gente, nada. Deus é perfeito em tudo que faz. A gente não entende às vezes, mas Ele faz perfeitamente as coisas. Então eu gastei bem menos do que eu gastaria. E se eu tivesse ido pro SUS, então, eu nem sei como teria sido, gente, porque assim, foi uma correria muito grande e SUS vocês sabem como que é, né? Então, enfim. Mas deu tudo certo. Eu saí de lá do hospital, meu marido me buscou, me levou pra comer numa padaria. Eu só conseguia comer coisas assim mais leves, então eu tava sempre pegando uma coisa assim mais saudável. Então eu comia um sanduíche natural. E assim, gente, todas as vezes que eu saía do hospital, que eu saía de um médico que, tipo, me tranquilizava um pouco, eu saía mais calma. Então, e também eu tinha tomado calmante nesse dia, né? Então, quando eu saí do hospital nesse dia, eu saí assim respirando melhor, sabe? Parecia que tinha dado um alívio, saí respirando melhor, mais calma. Nessa mesma noite, lembra que eu falei pra minha amiga pedindo pros pastores virem aqui em casa, né? Casal, e aí nessa mesma noite, depois que eu cheguei, eles vieram, conversamos bastante, oraram por mim, por nós, oraram na casa. Gente, tudo isso foi muito importante, eu via Deus ali agindo, sabe, em cada detalhe. Hoje eu olho e eu vejo, e eu também sentia isso, que ele tava passando tudo comigo, sabe, que ele tava sentindo tudo que eu tava sentindo. Em todo esse processo, eu estava sendo lapidada, a minha fé estava sendo mudada, mudando de nível, sabe? Tinha alguns momentos, nos dias assim, que eu sentia uma pequena melhora. É como se fosse uma pausa, sabe? Nas crises, assim. Só que, mesmo assim, eu ainda sentia aqueles sintomas não saíam, que é aquele aperto aqui, aquela dor aqui, dor de cabeça, fraqueza. Eu continuava com esses sintomas, só que um pouco mais calma, digamos assim. O meu coração, ele... Como que eu vou explicar pra vocês? Tipo, meu peito tava apertado. E aí, eu não respirava direito. Então, às vezes, acontecia de eu começar a querer me dar um ataque cardíaco de novo. Tipo, como se fosse uma crise, sabe? E aí eu respirava, nesse momento eu percebia, né? Aí eu respirava, voltava. Então, assim, a todo momento, meu corpo tava... Como que eu vou explicar pra vocês? É como se ele tivesse... Sabe quando a gente tá sempre em alerta? Tem uma palavra específica, eu esqueci agora. Quando a gente tá assim, tipo, o tempo todo assim, alerta. Uma coisa vai acontecer a qualquer momento, eu tô preparada, sabe? Parece que meu corpo tava assim. Qualquer coisinha, parece que tinha um botãozinho ali que alguém apertava e o negócio... Mas assim que eu passei muitos dias, eu não tava conseguindo comer quase nada. Gente, pra tomar banho, eu juro pra vocês, eu tomava banho. Eu não tomei... É como se eu tivesse... Gente, eu tô rindo agora, é porque você vai lembrando das coisas, mas assim, no momento era muito sério, muito, muito real. Tudo muito, muito real, tudo muito, muito sério, tudo muito, muito difícil, parecia uma tempestade, sabe? Então eu não tomava mais banho sozinha, de porta fechada, eu tomava banho com a porta aberta e eu sempre pedia pro meu marido ou pra minha mãe ficar assim, perto, sabe, olhando. A sensação era de que alguma coisa ia acontecer comigo a qualquer momento. Que eu ia cair, que eu ia ter um treco, essa era a sensação. Então eu comecei a ter muito medo de tudo,
não tomava banho de porta fechada. Eu subia a escada aqui de casa devagar, normal, né? Até porque eu tava sem força, mas eu subia, eu chegava em cima assim, ó. Eu chegava assim, gente. Era assim, surreal. A minha mãe, tadinha, minha mãe sofrendo muito com tudo aquilo que eu tava passando, muito preocupada, e ao mesmo tempo ela tava cuidando de mim, das crianças, da casa. Minha tia mandou pra gente chá de a erva cidreira, né? E ela fazia chá de erva cidreira todo dia pra mim. Eu gostava muito de tomar, me ajudava a ficar mais calma. Vou ver se minha mãe aceitar, eu faço um vídeo com ela falando um pouco da visão dela, como foi pra ela tudo isso, a experiência dela, porque é muito interessante de vocês ouvirem. Tem algumas músicas que fizeram parte desse processo todo, que me acompanharam nesse processo, que me ajudaram muito. Eu vou mostrar uma aqui agora pra vocês, que eu tenho certeza absoluta que foi Deus que fez com que minha amiga me mandasse ela. Ela me mandou assim, bem nesse começo, sabe? De quando tava acontecendo tudo isso. Se você estiver passando algum momento difícil, alguma fase, alguma coisa que você acha que não vai ter fim, não sei o que você pode estar passando, eu tenho certeza que essa música vai te ajudar, que ela vai ser um refrigério, sabe? Eu vou colocar um pedacinho dela aqui pra vocês ouvirem junto comigo. Filho, eu não me esqueço de você. Tudo que passo e sente eu passo junto. Usa minha mão sobre você e nada te separa do meu amor. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie, minha paz te guardará, meu amor te esconderá, minha criança sempre há esconderijo em mim, e debaixo de minha sombra você pode descansar. A minha presença te cobre, te esconde do perigo, é só descansar. Com um beijo eu te acalmarei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Gente, olha essa É o parte. meu lugar, um clamor mais alto te querendo mais. Os meus ossos doem, o meu espírito clama, a minha alma chora e o meu corpo treme. Eu preciso ir ao lugar daqueles que te amam apaixonadamente e me encontrar com os apaixonados que são levados, vestidos, coroados e que comem a mesa com Jesus. Eu sei que vai ficar tudo bem. Ontem, quando eu tava ouvindo, eu não tinha, depois que tudo passou, que eu fiquei bem, eu não tinha mais ouvido essa música. E aí ontem no carro eu coloquei ela, eu chorei, porque foi assim, meu Deus, eu não sei explicar pra vocês, eu chorei tanto, porque eu falei, cara, Deus tava ali comigo, sabe, o tempo todo, Ele tava ali comigo, e essa música, a letra dela inteira, gente, foi tipo, meu Deus. Enfim, gente, se esse vídeo ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Porque senão vai ficar muito cansativo pra ver em um vídeo só. Provavelmente eu vou ter que dividir ele, porque vocês acham que acabou? Não acabou, tá só começando, tá? Aconteceu algo que me deixou, assim, desesperada, relacionado aos exames. Lembra os exames que eu estava fazendo, checar? Pois é, nessa mesma semana, aos poucos, eu fui tendo uma pequena melhora, sabe? Eu estava terminando de fazer os exames, né? E eu ainda ia no psiquiatra. Lembra do meu padrinho e a sua esposa? Então, no domingo seguinte, eles iriam na igreja de um amigo dele, um pastor amigo dele de muitos anos, e ele me chamou pra ir também. Esse seria no domingo, 8 horas da manhã. E eu falei que iria. Era assim, gente, um pastor com um dom muito usado por Deus, muito usado, com dom de profecia, de revelação, sabe? Então,
falei, não, eu vou, eu acho que eu tenho que ir, e eu fui, eu, minha mãe e meu marido. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu lá. Quando foi no sábado, tinha um evento que uma amiga minha me chamou pra ir, sobre inteligência emocional, do Márcio Michele, acho que é assim o nome dele. Pesquisem aí, é muito bom. E aí eu fui com ela, eu ainda tava com todos os sintomas de dor de cabeça, dor na nuca, eu tinha umas mini crises, sabe? Taquicardia, dor no peito. Mas eu já tava conseguindo viver um pouco mais, sabe? Então eu me esforcei pra ir porque eu sabia que seria bom e foi bom mesmo. Já começou logo falando sobre medo, então explicando sobre o medo, na Bíblia, na ciência também. Então assim, foi muito bom. Meu marido ficou com um pouco de receio de eu ir, né, sem ninguém, ia só com a minha amiga, eu fui, mas ela tranquilizou ele, falou que lá tinha toda uma equipe, que se acontecesse alguma coisa, né, ia dar tudo certo. E deu tudo certo, foi muito bom. Só que, prestem atenção nisso aqui, quando eu cheguei em casa no sábado à noite, eu não sei o que deu em mim, que eu falei assim, eu vou abrir o exame tal, vou consultar na internet. E aí, pra que eu fiz isso? Parte 2 no próximo vídeo, gente. Corre pro próximo vídeo pra vocês verem a continuação dessa história.